Fala aí galera, como é que vocês estão? Estamos aqui no terceiro vídeo da nossa série do canal aqui para os jovens, com nosso amigo e pastor Fábio, para dar essa ideia para a gente aí hoje. E vamos começar aí com as perguntas que a gente tem, que é o seguinte: sou líder dos jovens e estou muito desmotivado para continuar a missão. Devo simplesmente abrir mão e desistir? Se sim ou não, o que devo fazer? Então, primeiro, salve galera, muito bom estar com vocês. E essa é uma pergunta muito delicada, porque dependendo muito de quem faça essa pergunta, de quem esteja do outro lado, às vezes você deixar o ministério é um favor que você pode estar fazendo ao ministério. Efésios 4:11 diz que ele chamou uns para apóstolos, outros para mestres, outros para pastores. Então é o seguinte, se Deus chamou você para essa função, para você atuar na igreja, com uma vocação específica, para você estar no corpo de Cristo, numa função específica, cara, logicamente você é convicto de que não importa as adversidades que você vai enfrentar ali naquele local, você não pode abrir mão porque esse serviço significa a vontade de Deus para você. Mas se Deus não lhe chamou e você está lá, sabe, batendo cabeça, querendo, usando um pouco da comparação que o apóstolo Paulo fala na carta de 1 Coríntios, né, que vê a igreja como um corpo. Você querendo ser mão, quando na verdade Deus lhe chamou para ser pé, então vai dar tudo errado. Então, assim, vale a pena você refletir, essa pessoa, esse irmão ou irmã, refletir se realmente é Deus que chamou você para essa função, para essa ação ministerial. E aí é isso. Se Deus chamou, logicamente não saia por nada. Mas se Deus não chamou, saia porque você vai estar se matando e matando as outras pessoas, e é muito ruim quando a gente está onde Deus não chamou a gente para estar, fazendo o que Deus não pediu para a gente fazer. Mas nesse lance aí, existe algum mecanismo que a gente possa identificar que foi meu chamado para ali ou não? Posso identificar de forma mais fácil? Cara, intimidade com Deus. Sentar com Deus, ouvir sua voz. Não tem receita de bolo, não tem como a gente trazer uma receita que você vai fazer isso. Cara, ouve a Deus. Segunda questão: não gosto do meu líder e acho ele incapaz de liderar. Isso me deixa afastado do grupo. O que devo fazer numa situação dessa? Primeiro, se arrepender, né? E voltar ao evangelho. Bicho, não tem como. Se a pessoa é um crente, se a gente está falando num contexto de igreja, não tem como você dizer, não gosto do meu líder. Pô, que loucura é essa, cara? Não pode isso. Você tem que amar todo mundo. E amar de verdade. Todo mundo sabe João 3,16, mas 1 João 3,16 diz que a gente deve dar a vida pelo nosso irmão. Então, isso não é um discurso vazio. Isso é algo que a gente precisa, sabe, viver, acreditar. Então não tem essa, não vou com a cara do meu líder e tal. Como irmão, como pessoa, isso é um ponto. Outro ponto, acho ele incapaz de liderar. Então, assim, o problema é que muitas vezes o nosso coração está longe da palavra. A gente diz estar perto de Deus, mas na verdade está longe da palavra. Quando eu olho para as Escrituras, em vários textos, a gente podia passar muito tempo aqui conversando sobre os vários textos que dizem a você se submeter às autoridades, a quem Deus colocou como líder na sua vida, né? Mas o texto que mais tem me falado essa semana sobre isso é um texto que está em Números capítulo 16, texto do Antigo Testamento, texto muito forte por sinal, que é a rebelião de Corá. Corá era um levita que se levantou contra Moisés e ajuntou 200 e tantas pessoas, mais ou menos 250 pessoas, para questionar a liderança de Moisés e de Arão. Não era contra Arão que essas pessoas estavam, ou contra Moisés que essas pessoas estavam se revoltando, mas contra o próprio Deus que chamou estes líderes para lá. E nesse caso desse texto, eles foram punidos com veemência, a terra engoliu eles, está lá, Números 16, olha lá. Mas um princípio a gente pode tirar, e é pecado. Não importa se é Antigo Testamento, se é Novo Testamento, é pecado a gente, por exemplo, questionar a autoridade de um líder que Deus instituiu. Aí você pode me falar assim, Fábio, tem líderes maus. Verdade, a Bíblia também traz exemplo de líderes maus. Um exemplo disso, o rei Saul. Mas nem assim Davi, servo do Senhor, se revoltou contra ele. Davi foi perseguido por Saul e nem assim Davi ousou
matá-lo, nem assim Davi usou das circunstâncias que eram favoráveis naquele momento a Davi, contrárias a Saul, a matar Saul ou fazer qualquer coisa. Então, se você quer agradar a Deus, se essa é a sua perspectiva de vida, se é isso que você quer de verdade, se submeta a Deus, ame o seu líder e se ele guiar você de acordo com as escrituras sagradas, de acordo com a palavra de Deus, vá. Se ele não guiar você de acordo com as escrituras, se ele guiar você num caminho contrário às escrituras, aí entra o texto de Atos dos Apóstolos, que, se não me engano, o apóstolo Pedro fala, que diz, olha, importa que obedeçamos a Deus e não aos homens. E aí vem a sequência. Tento ajudar meu líder no que posso, mas ele pensa que eu quero tomar a frente, ou seja, tomar o lugar dele talvez. E nunca aceita a minha ajuda. Devo abandoná-lo e ficar na minha? Bem, eu vejo alguns pressupostos na frente dessa colocação. Mas eu sou pastor de jovens, eu não sou pastor presidente. Então, do mesmo tempo que eu lidero, eu sou liderado. Um bom líder, ele precisa ser liderado. E um bom liderado, certamente será um bom líder. Então, nessa perspectiva dessa pergunta, um pressuposto que eu vejo é o seguinte. O meu líder pensa que eu quero tomar o lugar dele. Então, assim, se isso foi expresso pelo líder abertamente, tudo bem, beleza. Realmente, de fato, o líder pensa que você quer tomar o lugar dele. Mas, na maioria das vezes, esses pressupostos são de quem está querendo ajudar e conjectura que o líder pensa dessa maneira. Então, pode ser que seu líder pense assim? Pode ser. Mas pode ser que ele não pense e você esteja fazendo um juízo totalmente equivocado. Vale a pena sentar e conversar, dar uma oportunidade. Essa falta de comunicação, ela traz uma divisão no corpo de Cristo, sim. Bem, se eu tenho algo contra esse irmão, nesse sentido, poxa, chega nele, troca ideia, conversa, investe na vida dele. Ajudar a investir na vida da pessoa, olhar a pessoa, quanto ser humano, que está ali numa posição de liderança, mas que pode errar e vai errar, e que você precisa amar a pessoa, precisa, sabe, cuidar do coração daquele que cuida dos outros também. E talvez até o fato dela não querer ajuda, você precisa ajudar nesse sentido, né? De fazer entender que ele precisa realmente de ajuda. Não uma ajuda prática, de vamos resolver a situação. Então assim, eu acho assim que a melhor ajuda que você pode dar é amando seu líder, cuidando dele, respeitando ele. E outra forma de ajuda que ninguém pode impedir você de ajudar a pessoa, eu fui redundante, mas é por aí, é a oração, cara. Então assim, bicho, quer ajudar teu líder mesmo? Começa orando por ele, pô. Então, muitas vezes tem muito discurso de mimimi, mas pouca atitude concreta. Então, a oração é uma atitude concreta. Ainda que a pessoa não queira a nossa ajuda, se a gente simplesmente orar por ela, cara, a gente vai estar ajudando a pessoa. Então, o trabalhar de Deus numa situação dessa é tanto no cara, no líder, quanto no liderado, né? Ele trabalha nos dois aspectos. Tanto alimentando sabedoria no cara que está sendo liderado, para que ele tenha esse relacionamento próximo e estreite essa situação e diminua todo esse sentimento mal, quanto no próprio líder, para enxergar o liderado querendo ajudar e tudo isso. Né? Então, gente, Deus não para de trabalhar. Trabalha na vida de todos nós, né? Trabalha em nós e através de nós. E isso é muito legal ter essa perspectiva. Eu venho caminhando até o momento falando na perspectiva até de não ser verdade de muitas vezes os nossas premissas, nossos pressupostos, que o líder não quer ajuda ou está com medo de perder o lugar, essa coisa toda, não ser verdade. Mas sendo verdade isso, bem, a gente precisa entender que o líder ele é alguém que tem falhas e que apesar das falhas, Deus o usa assim como nos usa. Então, por aí. Mas uma coisa que eu queria enfatizar aqui de forma muito especial, de dois extremos muito difíceis que a gente tem visto e que é muito perigoso e terrível, é quando muito membro de igreja, muito cristão, que não se submete à autoridade, que tem problema com submissão de autoridade. Cara, isso é terrível. Por outro lado, outro extremo é aquele líder que é dominador do rebanho, quer dominar as pessoas
manipulá-las. Então, não é essa a proposta de Deus. Até tem um texto muito bom de 1 Pedro 5, falando aos pastores, dizendo que os pastores não devem ser dominador do rebanho, né? Os líderes não devem ser dominador do rebanho das pessoas, antes deve ser um exemplo para o rebanho. Eu penso que Deus trabalha na vida dos dois nesse sentido. No liderado, certamente será um líder, um discipulador. Essa é a proposta de Jesus, né? Que ninguém fique parado, aprendendo a ser liderado, para depois ser um bom líder. E no líder, como alguém que precisa estar submisso à palavra de Deus. E essa submissão à palavra de Deus faz que ele não seja alguém orgulhoso, alguém arrogante, alguém que trate as pessoas com dominação mesmo, mas antes que seja um exemplo, seja aquele líder servo sofredor, que esteja disposto a dar a vida pelo seu liderado. Então, Fábio, nessa perspectiva aí que a gente vem falando, para a gente finalizar, o que é que a gente pode fazer para mudar a realidade da nossa igreja? Então, massa, isso é muito, muito legal. Eu queria até abrir um texto bíblico específico sobre isso, que é 1 Timóteo 4:12. Como o teu canal é voltado para jovem e tem essa pegada de jovem sendo protagonista, relevante na história da igreja, de fato é. Enfim, 1 Timóteo 4:12 fala, Paulo falando a um pastor jovem, Timóteo, e dizendo o seguinte: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Cara, a gente transforma a realidade da igreja se a gente for um exemplo. Se a gente for um exemplo na palavra, se a gente for um exemplo no nosso procedimento, se a gente for um exemplo na pureza, na forma de olhar. Então, é isso. Você não vai transformar a realidade na sua igreja dizendo viva a revolução e vamos derrubar o pastor, vamos derrubar o líder. Você transforma a realidade na igreja se você for um exemplo. Se você amar Deus, se você amar a sua palavra, se você, de fato, ter uma vida bonita. A bronca é que muitos cristãos eles querem mudar a realidade da sua igreja a partir do outro, a partir do externo. E a realidade da sua igreja começa sendo mudada a partir do interno, daqui para dentro. Então, a sua igreja muda quando você daqui para dentro muda. Quando você daqui para dentro se submete a Deus, quando você tem uma vida de oração, quando você é alguém melhor. E isso vai irradiar, isso vai contagiar os outros irmãos, as outras pessoas, e você vai ser uma luz. Essa é a proposta de Jesus. Amém. É isso aí, galera. Isso aqui é Fábio Lins, pastorzão nosso. E se você quiser entrar em contato com ele, aqui na descrição do vídeo vai ter como é que você pode encontrá-lo, conversar com ele e chamar para ter uma conversa com vocês jovens. Vai estar aí o e-mail dele para vocês entrarem em contato. Espero que vocês continuem conosco. Próxima quinta-feira a gente vai ter aí nossa finalização dos vídeos. E espero que seja abençoador para você. Espero que a gente tenha trazido algo novo e algo útil para a sua vida e que isso gere transformação na sua igreja. Falou!